Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. Estamos juntos em mais uma terça-feira e sabe que a terça-feira há debate na TV Zimbo. Hoje para falarmos sobre a institucionalização das autarquias locais. Vamos saber que passos foram dados até aqui, que caminho está a ser percorrido para a efetivação das autarquias locais em Angola. São nossos convidados para o debate esta noite. À minha direita, Nazário Vilhena, vem pelo MPLA. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós. Boa noite, Leda. Boa noite. Está também o Dr. José Fernandes, é sociólogo e é politólogo. Boa noite, doutor, obrigada por juntar-se a nós. Boa noite aos telespectadores e boa noite aos colegas do painel. À minha esquerda, Adriano Sapinhala, vem pela UNITA. Boa noite, obrigada, doutor, por juntar-se a nós. Boa noite, Leda. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos colegas do painel. E Luís Jimbo, pelo Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós também. Boa noite, Leda. Boa noite, estimados telespectadores da TV Zimbo, e reitero boa noite aos colegas e senhores deputados do painel. Bem, vamos então ao debate proposto para esta noite. A institucionalização das autarquias locais. Está na Constituição a institucionalização das autarquias no nosso país. Foi o próprio Presidente da República quem colocou na sua agenda de governação política. Todavia, existem divergências entre diferentes atores políticos e não só. A pergunta que se coloca de maneira inicial é: qual é o melhor modelo para a criação de autarquias no país? E antes de entrarmos propriamente para os políticos no debate, vamos ouvir os representantes da sociedade civil, o Dr. José Fernandes e o Luís Jimbo. Doutor, comece por si. Exato, Leda. Obrigado. Quer dizer, nós passamos a ideia de que a questão das autarquias é uma questão relativamente nova, mas ela não é. E aqui lembro, ontem tive uma conversa com a doutora Conceição Vaz e levantou essa questão na mesa. Na verdade, as autarquias e a questão da institucionalização do poder local está na primeira Constituição da República, na altura ainda do MPLA, Partido Único, em 1975. Aliás, o primeiro diário da República que foi publicado neste país, esse é dia 11 de novembro de 1975, a primeira série, no seu artigo 49, já fala exatamente da necessidade desse poder local. Partido Único. E ao longo da história, também no lado da UNITA, sempre no discurso político se falou da necessidade do poder local. Quer dizer, isto para dizer o quê? A questão das autarquias já vem desde o nascimento do país. Há 49 anos, na prática, que o país fala das autarquias. Tanto nos dois partidos do poder, na altura, MPLA, UNITA, FENELA, falavam da necessidade das autarquias, e em 2092 essa questão consolidou-se na Constituição, em 2010 ainda mais. E agora, recentemente, houve essa revisão pontual, onde removeu-se a questão do gradualismo que estava previsto na Constituição de 2010. Agora, o que nós temos que colocar na mesa é o seguinte: a autarquia não é uma questão que interessa aos políticos somente, não é uma questão dos partidos políticos representados no Parlamento, é uma questão do cidadão, da sociedade civil, das igrejas, porque a sociedade angolana entende que é por via das autarquias que, eventualmente, a questão da participação social, da participação comunitária, que tem sido um déficit ao longo dos 49 anos da independência, seria a satisfação plena daquilo que é, digamos, a participação e a questão da participação no processo da melhoria da qualidade de vida do cidadão. Portanto, temos que colocar aqui na mesa de que, e os nossos dois colegas do painel, espero que não coloquem esse ênfase do debate político da questão. Essa é uma questão social, é uma questão antropológica até, tendo em conta o contexto da estrutura da conformação do nosso país, no contexto das 18 províncias desde a independência. Portanto, como nota introdutória, queria colocar essa questão na mesa de que a questão das autarquias já vem a ser debatida há 49 anos, eventualmente em 2024, finalmente, temos condições legais para que a implementação, a operacionalização das autarquias seja uma realidade. Vamos perceber esta noite se já temos, de facto, também estas condições legais. Luís Jimbo, quero ouvi-lo. Que visão é que tem sobre o melhor modelo para a criação das autarquias em Angola? Olha, esta questão é oportuna e, inclusive, pode ajudar a perceber as várias formas em que estamos a debater a institucionalização das autarquias. Primeiro, é porque as autarquias faz parte da forma de organização do Estado democrático.
A nossa Constituição, quando diz que o Estado rege-se no princípio da democracia participativa e da democracia representativa, isto significa dizer que a democracia representativa é aquele momento em que nós vamos eleger os ilustres deputados e o Presidente da República e tomam decisão em nosso nome, representam-nos. Isso é a democracia representativa. E a democracia participativa, que também está na Constituição, é o momento em que eu, enquanto cidadão, enquanto munícipe, me é reservado a obrigação, não um direito, nem um dever, mas é a obrigação de participar nos assuntos públicos. E existem várias modalidades de participação. E uma imposta pela democracia é esta, ela organiza entre o poder central e o poder local. Também está na Constituição, ou seja, o poder central é o Presidente da República, os deputados têm o poder de decidir sobre todas as questões do território nacional. Mas é a Constituição que diz que naqueles assuntos locais, aquele que tem o poder central devolve o poder ao munícipe de decidir sobre estes assuntos. E aqui a lei já define quais os assuntos, não podem ser qualquer assuntos. Tem os assuntos da defesa, os assuntos sobre a saúde, os assuntos sobre uma série de assuntos que ainda são sempre assuntos do Presidente e dos deputados. Mas há o assunto do lixo, da distribuição da água, alguns assuntos que têm a ver com a educação das escolas. Ali é remetido que o cidadão, o munícipe, decida sobre ela. É esta forma do munícipe decidir sobre estas questões que a Constituição organiza 3 formas. A primeira forma, autarquias, onde o munícipe vai eleger o autarca. Com o autarca vai desaparecer a figura do administrador, porque o administrador municipal é designado pelo governador e o governador é representante do Presidente da República. Então, aquele lugar onde vamos tratar muitos assuntos locais, que se chama administração local, com as autarquias, vai deixar de ser administração municipal e vai ser uma autarquia. Mas há outras formas. A Constituição reconhece o poder tradicional. Diz que os SOBAs, as autoridades tradicionais, têm que também ter poder de decidir no município, a autarquia. E depois ainda a Constituição impõe outras formas de participação do cidadão. Para dar um exemplo, temos as comissões de moradores, temos os conselhos de concertação e a escutação do município, temos o orçamento participado e o orçamento participativo. São algumas formas de participação do cidadão do município. Em resumo e de forma muito clara, o imperativo das autarquias locais é a forma de organizar o Estado democrático e de devolver o poder para o munícipe participar nas questões locais. Vamos então à visão dos representantes das principais forças políticas do país, ou seja, a força que governa, o MPLA, está aqui Nazário Vilhena, e pelo meu partido da oposição, a UNITA, está Adriano Sapinhala. Adriano Sapinhala, qual é o melhor modelo para a criação de autarquias no país? Qual é a visão defendida pela UNITA? Muito bem. Boa noite. Uma vez mais, boa noite, obrigado. Importa referir que a visão que a UNITA defende é a visão da Constituição. A Constituição prevê o âmbito autárquico a nível municipal, excepcionalmente autarquias infra- ou supramunicipais. Partindo desse pressuposto, somos todos obrigados a seguir o espírito da Constituição. Não pode haver nem outra intenção, nem nenhuma querela de qualquer força que seja para obstruir este princípio que a Constituição consagra. Este é o ponto de partida. Então, a partir deste ponto de partida,
temos que trabalhar todos para que estejamos no espírito do que a Constituição recomenda. Está a ser feito esse trabalho? Está a ser feito com alguma discussão um pouco mais aprofundada a nível do projeto de lei que a UNITA remeteu e a proposta que veio do Executivo, que vamos retomar já nos próximos dias. Já foram, tanto o projeto quanto a proposta foram aprovadas em sede da Generalidade pela Assembleia Nacional, e agora vai para a especialidade. E aí na especialidade, sim, vamos começar a tratar tanto de uma como de outra lei de forma específica, artigo por artigo. E ali compulsar os pontos de convergência, de divergência, e encontrar uma plataforma que possa vir dar corpo à lei sobre a institucionalização das autarquias a nível do país. Esta experiência não surge pela primeira vez. E, aliás, o pacote autárquico teve esse pendor, em que, em alguns casos, o Executivo veio com algumas propostas e a UNITA também apresentou os seus projetos de leis. É importante referir que, no âmbito daquilo que a doutrina recomenda, é proposta quando vem do Executivo, mas no âmbito do grupo parlamentar já vem como um projeto de lei, para que as pessoas lá em casa entendam quando é que estamos a nos referir de uma proposta e quando é que estamos a nos referir de um projeto de lei. No caso vertente, o que veio do Executivo é proposta de lei e o que veio do grupo parlamentar da UNITA é um projeto de lei. Então, vamos pegar nas duas leis, a propostas e o projeto, para debatermos na especialidade. E aí na especialidade o debate já não é abrangente como se viu na generalidade, em que até elementos, e aqui só para dizer ao doutor Fernando que pode ficar à vontade, que ali os elementos políticos como tais ficaram em sede do debate na generalidade. Agora que vamos na especialidade, vamos tratar cada lei na base dos seus artigos. E também, como todos nós sabemos, o projeto de lei está lá, e é denominado como o projeto de lei para a instituição efetiva das autarquias locais. E é o que a Constituição também consagra. A proposta veio exclusivamente como uma proposta de lei de institucionalização das autarquias. Esta diferença também é importante referenciar aqui, porque como estamos a dizer, todo o trabalho que for a ser feito tem que se basear ao espírito da Constituição. E parece que é uma coisa mínima, mas não é mínima. Não é por acaso que o legislador constituinte, quando tratou da matéria das autarquias, colocou lá institucionalização efetiva das autarquias. Só esta diferença da proposta vir sem a palavra efetiva e o projeto de lei constar, salvaguardar a palavra efetiva, já diz alguma coisa. Mas, como dissemos, no âmbito em que se vai trabalhar, não se pode olhar para a perspectiva de querelas ou vontades. Não, tem uma lei magna, de que todos nós devemos obediência à Constituição da República. O doutor Vilhena também tem, e com certeza vai ter que fazer o esforço de cingir-se no que a Constituição diz, sob pena de estar a jogar fora do jogo. Mas, como estava a dizer, neste âmbito, o que a Constituição determina em termos de espaço geográfico é o território municipal. E a incidência das autarquias, numa primeira fase, tem como seu âmbito os municípios. Pode, como dissemos, se dar o caso das especificidades, evoluirmos para uma supramunicipal, uma autarquia supramunicipal ou uma autarquia inframunicipal. Com o primeiro momento, Muito bem. Adriano Sapinhala, vamos ficar, depois vamos entrar para outros pormenores e serão os senhores que estão na Assembleia, que são os representantes do povo e que estão a discutir os projetos de lei, as leis em nosso nome, em nome do povo angolano, que nos vão explicar ao pormenor dentro do tempo que nós temos também para o debate livre. Dr. Nazário Vilhena, a questão é a mesma. Qual seria o melhor modelo para a criação das autarquias no país
E que caminhos estão a ser percorridos neste sentido? Boa noite mais uma vez, Leda. Boa noite aos colegas do painel e aos telespectadores de Cabina Cunene, de Mar ao Leste e para os que nos acompanham além fronteira, nossas comunidades no exterior. Bom, ouvimos atentamente o colega e quando falamos da institucionalização das autarquias, como bem sabemos, nós temos um princípio, ou temos a lei magna que nos vai conduzir, que prevê, que dita os princípios normais ou constitucionais que devem ser consideradas diante de qualquer forma, se não a única, prevista pela Constituição. Portanto, a autarquia, ou seja, o modelo autárquico que possa, ou o melhor modelo autárquico que pode ser indicado é aquele que cumpre com os princípios previstos na nossa Constituição e, sobretudo, que atende os princípios fundamentais, como a participação da vida pública do cidadão, a própria descentralização político-administrativa, da autonomia local, a tutela administrativa, a aproximação dos serviços às populações, o Estado unitário, a independência nacional, a soberania nacional, a unidade nacional e, acima de tudo, a coesão nacional. Uma Constituição que preencha, um modelo que preencha esses princípios, esses ditames constitucionais, certamente é o modelo que nós, enquanto governo, o MPLA, perseguimos. Porque entendemos ser o princípio que virão, os princípios que vêm atender o próprio fundamento e a razão de ser da institucionalização das autarquias. Porque quando olhamos para as autarquias, parece ser um tema novo, mas bem sabemos que as autarquias têm a paternidade quase que no cerne, no surgimento da República de Angola, em que estiveram presentes os vários movimentos que atuaram em direção a este desiderato. Portanto, a realidade histórica que nós vivemos, político e social, fizeram com que um projeto quase que nasce com a nação, previsto inclusive em todos os princípios, em todos os acordos, ficasse adiado. Ficou adiado. Portanto, esperava-se que logo depois daquela guerra que afetou desde a independência até 1991, que eventualmente com o multipartidarismo instalado, que teríamos a autarquia instalada. Infelizmente, o país voltou a mergulhar numa outra situação que nada abonava para a implementação das autarquias locais e, como se não bastasse, arrastou-se até quase a própria paz. Arrastou-se sem termos que instituir as autarquias. Em todos esses momentos em que o governo do MPLA certamente esteve no comando do país, até o presente momento, a agenda autárquica esteve sempre presente, a agenda da descentralização. Nota que não se efetiva? Nota que no próprio ano em que termina o Partido Único, vamos assim dizer, para melhor compreensão do nosso vasto auditório, foi uma das primeiras missões que o partido, ou seja, o governo levou a cabo, foi criar a primeira agenda que determinava as ações concretas da descentralização e desconcentração e descentralização administrativa. Portanto, quando questionamos o porquê que não conseguimos viver esta realidade tão esperada, tanto a realidade histórica, que é a guerra que se bateu no país, portanto, os dois movimentos efetivamente viveram o que todos nós testemunhamos, impediram as condições normais de institucionalização das autarquias. Agora, é patente, o que deve ficar patente é que, tal como o Executivo, ao promover a Constituição da República de Angola, a nova Constituição que nós temos, ter constado
em letras quase douradas, a necessidade da desconcentração e descentralização administrativa, demonstra e demonstrava, de certa forma, a vontade clara do MPLA e do seu executivo em ter que implementar as autarquias. Agora, é necessário termos em consideração que as autarquias em si, para a sua implementação, é necessário cumprirmos determinados princípios quase que obrigatórios, se não mesmo obrigatoríssimos. Aliás, esses princípios que nós descrevemos, em que assenta a própria cerne das autarquias, como a questão da coesão nacional, a unidade nacional, para a sua manutenção é necessário considerarmos aqui nuances que decorrem depois, e vamos ver lá adiante, de um conjunto de preceitos obrigatórios que devemos considerar. Ouvimos muito bem o nosso colega, o deputado da UNITA, em que descreve que, de facto, 2 propostas foram remetidas, me refiro já atualmente. Essas 2 propostas, se bem acompanharam, em certos pontos convergem, em outros pontos divergem. Né? Para quem está no Executivo, que tem consigo também uma proposta, com cerca de, tanto, com enxerto daquilo que são as intenções reais do que deve ser as autarquias, obedecendo logo o princípio de que ao longo desse tempo foram produzidas um conjunto de leis, em que aprovamos em conjunto no Parlamento. Nós temos cerca de 10 leis já constituídas, 10 leis aprovadas. E essas leis, muitas delas, não abrem mão à redundância numa possível lei da institucionalização das autarquias. Então, haverá certamente, apesar desta aprovação consensual, em que as 2 bancadas, os 2 partidos, os 2 movimentos chegam a um certo consenso de aprovação, há todo o cuidado em ter que trabalhar-se na depuração de tudo o que nós entendemos ser redundância naquilo que vem a ser a proposta. Ou seja, estas leis é que vão formar o pacote legislativo autárquico? Certamente, compõem o pacote legislativo autárquico e prevêem, em certa medida, e regulam matérias específicas. Muitas dessas matérias, na atual proposta de lei que nós acabamos de apreciar, por exemplo, vindo da bancada ou dos nossos da bancada parlamentar da UNITA, redundam-se. Ou seja, nós conseguimos ver que determinados artigos, na sistematização da própria lei proposta, determinados artigos são, senão, abordagens específicas de leis já aprovadas em conjunto. Portanto, então, há todo o cuidado e é necessário que não criemos discursos que possam enganar, de certa forma, que possam deturpar a percepção de todos os cidadãos, que no fundo são os mais interessados, todos nós os mais interessados na institucionalização das autarquias. Aliás, o grande objetivo deste debate é exatamente fazer com que as pessoas percebam o que é que está a ser feito, por isso é que estão aqui os responsáveis, não diria, mas os representantes do povo no Parlamento, onde são levadas as propostas de lei, são discutidas e aprovadas pelos senhores para depois serem homologadas, porque o que nós queremos perceber e o que já se ouviu do discurso do Sr. Presidente João Lourenço muitas vezes é que estamos a aguardar pela decisão, pelo entendimento dos parlamentares. E o que o povo quer perceber é o que é que se estará a passar efetivamente, quanto tempo mais precisará aguardar para que se tenha a efetivação das autarquias locais, mas a partir deste momento as questões serão levantadas e os senhores poderão intervir. Permita-me, seja qual for os conteúdos que os deputados estão a discutir nestas iniciativas, a expectativa e o essencial desta lei tem que se resumir em questões muito claras. Tem que estar claro o ano em que será realizadas as eleições autárquicas. Ou seja, permita-me até fazer aqui uma pedagogia. A questão é que os senhores deputados estão num momento histórico do país. Faz-me lembrar aquele momento que os nossos nacionalistas tiveram do Acordo de Avon,
cujo a institucionalização do 11 de novembro para a independência até hoje é inalterável, não é? É um facto político histórico. Como é pela primeira vez que vai se institucionalizar as autarquias, e as autarquias têm essa dimensão política de um alcance real de independência a nível interno, na ordem interna, porque por isso, quando dissemos o princípio de descentralização político-administrativa, dá mesmo esse sentido. Os munícipes vão passar a decidir quem os vai dirigir, o autarca e os membros do conselho. Ora, nesta discussão, a questão do timing, em que ano? E aqui os senhores deputados, e principalmente o partido que governa, o MPLA, tem este desafio dentro deste mandato. Porque fora deste mandato, a senhora Presidente do Parlamento fez-nos recordar que as leis que não são aprovadas dentro de uma legislatura podem entrar na caducidade, ou fez-nos lembrar isto. Não é? Então, aqui a expectativa do cidadão está. Será 2025, 2026 ou 2027? A outra questão, que também tem que ser claro desta lei e deste consenso político, é quais dos municípios será a autarquia. Por quê? Porque temos também no Parlamento uma lei que faz a divisão política administrativa. Vamos passar para 326 municípios. Se os senhores deputados decidirem que será em 2027, esta proposta de lei de 326 municípios já designa que será instituída em 2026. Então estamos a pensar em 2027, 326 municípios. Também os seus deputados têm que decidir se vai ser infra-autarquia ou supra-autarquia para atender todos ou alguns. E, finalmente, é preciso que esta questão do gradualismo, todos ou alguns, é preciso isto não ser mais debate, porque isso foi exaustivo para o cidadão. Nós estamos desde 2019 sem conseguir institucionalizar as autarquias, por causa de um simples debate, gradualismo territorial. Não, é possível sim realizar autarquias, e porque esta expectativa de quantos municípios é a forma e o modo como os maiores partidos no Parlamento decidiram que são os partidos políticos que concorrem para as autarquias. Ora, é legítimo, criou a legitimidade e a expectativa de que a UNITA, o MPLA, vai ser Luís poder. Gimbo, peço desculpas, vou interrompê-lo por alguns minutos, porque temos os nossos colegas na Baixa de Luanda, onde o governo continua reunido com as centrais sindicais, já se chegou a um consenso para se evitar a greve em mais uma fase. E então António Filipe vai trazer-nos detalhes. O Filipe dizia há instantes que seria assinado um memorando para confirmar este acordo. Filipe, boa noite. Que notas nos podes dar sobre esta matéria? Exatamente, boa noite, Leda Macuari. É o momento que se segue, como temos nas imagens que lhe damos a ver a partir do edifício sede do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Estão a ser exatamente assinados os termos deste acordo. Está exatamente à mesa o secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social, Pedro Filipe, está também, ou seja, os sindicatos aqui representados, está a UNTA, a CGSILA e a Central Sindical, que estão neste momento a rubricar este documento que assinala exatamente este acordo que o governo e as centrais sindicais chegam. Foram cerca de
8 horas de intensas negociações entre as partes para, de uma vez por todas, se colocar termo a as rondas negociais que vinham acontecendo já há vários meses, o que também vai colocar fim à questão da manifestação de greve declarada pelas centrais sindicais, uma vez que estava à vista a terceira fase, o que com este entendimento já não vai acontecer. Dentro de mais alguns instantes teremos detalhes sobre os termos deste acordo. Vai um representante do governo e também outro das centrais sindicais prestar declarações aqui aos órgãos de comunicação social. A grande expectativa é exatamente sobre isso, os termos deste acordo. O que é que, por exemplo, sobre o salário mínimo nacional fica acordado, o que é que em relação ao imposto sobre o rendimento do trabalho fica acordado. Há questões estruturantes que vinham ao longo deste tempo sendo discutidas aqui durante as rondas negociais e que hoje, entretanto, ficam ultrapassadas com base neste acordo a que se chega, e estão exatamente os documentos a serem rubricados assinalando exatamente este entendimento entre o governo e também os representantes dos trabalhadores, digamos, porque estão aqui 3 forças sindicais aqui que conformam as centrais sindicais que durante este período têm vindo a negociar com o governo. Está o secretário de Estado, Pedro Filipe, entre os sindicalistas a representar o governo angolano exatamente neste momento importante que assinala uma nova fase na relação jurídico-laboral entre o governo e também as centrais sindicais. É dentro de mais alguns instantes que deveremos ter já aqui um representante do governo e também das centrais sindicais para as declarações que se impõem. Há expectativa exatamente sobre os termos deste acordo que temos vindo aqui anunciar. Aqui o momento da saudação. É um momento que marca o entendimento entre as partes de um tempo, há algum tempo desavindas por conta dos pontos do caderno reivindicativo de setembro de 2023. Aqui vamos receber indicações sobre o que vai acontecer a seguir. Aqui, que ao que tudo indica, teremos as declarações aqui, se quem fala primeiro é o governo ou se as centrais sindicais. Há esta expectativa sobre os termos que conformam este acordo a que se acaba de chegar, enquanto também se busca esse entendimento sobre quem fala primeiro. Nós seguimos este compasso de espera. Ao que tudo indica, é mesmo vamos aguardar, que afinal quem fala primeiro, vamos aguardar, são as centrais sindicais ou o governo. A indicação que temos agora é o secretário de Estado do MAPTES, que vai, em nome do governo, prestar as declarações sobre os termos deste acordo a que se chega aqui. Sr. Secretário de Estado, muito boa noite. Foram cerca de 9 horas de negociações. Sr. Secretário de Estado, a imprensa está atenta à expectativa, afinal, há acordo.
Quais são os termos que marcam este acordo? Muito boa noite. Queremos primeiro agradecer a presença de todos os órgãos de comunicação social. Nós testemunhamos aqui um exercício de muita paciência, mas também de muita responsabilidade, encabeçado pelo governo e pelos nossos parceiros, que são as centrais sindicais. Tínhamos uma série de temas em relação aos quais tínhamos posições diferentes e, felizmente, com o diálogo, com a cedência de parte a parte, hoje, como puderam testemunhar, assinamos um acordo trianual que deverá vigorar até 2027, em que acabamos por aglutinar as questões estruturantes das reivindicações que os vários sindicatos que compõem as centrais sindicais apresentaram ao longo dos últimos anos. Este acordo tinha essencialmente 5 questões estruturantes. A primeira, que tem que ver com a atualização do salário da função pública, onde acabou por prevalecer o acordo em ajustarmos os salários da função pública em 25% no ano de 2025, portanto no próximo ano, e pontualmente, em vésperas de preparação do Orçamento Geral do Estado, até 2027, nos sentarmos com os nossos parceiros para avaliar o formato de ajustamento salarial para os anos subsequentes. Portanto, em 2025 já está definido, são 25%, sem prejuízo do exercício que se fez agora em abril e em janeiro, a quando da aprovação do orçamento corrente. Todavia, em 2026 e em 2027, nós vamos pontualmente voltar a nos sentar para apreciar os termos da atualização. Ficaram aqui também definidos os princípios gerais de fixação do salário mínimo nacional, que também era um dos temas que nos dividia. Felizmente, prevaleceu um consenso que deveremos ainda levar em sede do Conselho Nacional de Concertação Social, mas no essencial fixou-se o salário mínimo nacional para 70 mil kwanzas, sendo certo que para as microempresas ficou aqui assente, as microempresas e as startups, ficou aqui assente o salário de 50 mil kwanzas. Todavia, assumiu-se aqui a perspectiva evolutiva. Para as empresas que atualmente praticam o salário mínimo nacional de 70 mil kwanzas, terão 12 meses, isto é, um ano, para fazer a evolução progressiva até chegar a 100 mil kwanzas, que é a reivindicação dos nossos parceiros. E para aquelas empresas que atualmente estão abaixo deste nível deverão ter 2 anos, isto é, 24 meses, para poder chegar até a este limite de 100 mil kwanzas. Ficou aqui também definido o modelo de revisão do formato de definição dos municípios em função das zonas. Nós temos estado a fazer o processamento dos subsídios para as zonas recônditas em função da categoria dos municípios, em A, B, C ou D, e ficou aqui definido que nos próximos 90 dias uma comissão conjunta que deverá integrar membros da comissão sindical e membros representantes do executivo deverão então reapreciar para se aferir a oportunidade e conveniência da alteração dos critérios deste modelo que está atualmente em vigor. Foi também aqui assumida a decisão de se incorporar a nível do Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Segurança Social um representante dos sindicatos, uma vez que os sindicatos reclamavam legitimamente por maior acesso à informação, por maior acesso à transparência das contas do Instituto Nacional de Segurança Social, e assumiu-se também a proposta de, nos próximos 12 meses, em função das alterações legislativas pertinentes,
implementar o modelo da presidência rotativa deste órgão, que é o Instituto Nacional, o Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Segurança Social. Finalmente, foi aqui também acordado entre as partes o princípio de continuarmos a olhar para as questões genéricas que preocupam os nossos parceiros, uma vez que a nível dos vários setores, para além dessas questões que são transversais, que acabaram sendo aqui assumidas em sede desse acordo quadrienal, tínhamos algumas questões muito pontuais em aberto, e aqui o Executivo acordou com os seus parceiros o princípio de continuarmos a olhar para essas questões e não ficarem para o esquecimento. No essencial, este é o acordo e, portanto, estamos disponíveis para os esclarecimentos que se impõem. Sr. Secretário de Estado, alguma alteração em relação ao imposto de rendimento de trabalho? Muito bem colocada a questão. Está em curso um trabalho de alteração do formato da tributação das pessoas singulares, isto é, vamos tendencialmente, pelo menos é o que está em estudo, abandonar a lógica do imposto sobre o rendimento de trabalho. Estamos a evoluir para a tributação das pessoas singulares numa perspectiva mais integrada e, portanto, o que ficou aqui acordado é a integração dos representantes dos sindicatos nessas discussões técnicas que já estão a acontecer, no sentido de viabilizarmos uma possível alteração do modelo que atualmente está em vigor. Portanto, nós deveremos contar então com as propostas e a participação ativa dos nossos parceiros nesse redesenho do modelo da tributação das pessoas singulares, em que os trabalhadores são parte considerável do espectro e, portanto, pensamos que nos próximos tempos deveremos ter mais elementos em relação a este tema em concreto. Muito obrigado. Aqui palavras do Secretário de Estado do Trabalho e os termos deste acordo. Fica aqui o essencial. Nós vamos ouvir dentro de mais alguns instantes as centrais sindicais, mas logo fica aqui o essencial, a volta do que ficou acordado neste encontro. Nós prometemos trazer mais informações nos próximos serviços de notícias da TV Zimbo. Boa noite. Você está a dizer isso? Obrigada, António Filipe. A partir da Baixa de Luanda, Governo e centrais sindicais chegam a acordo sobre o caderno reivindicativo e evitam a terceira fase da greve geral dos trabalhadores angolanos. Lembro que estes estiveram reunidos por mais de 9 horas. O bom mesmo, e a TV Zimbo deu-lhe a ver em primeira mão, é que chegou-se a consenso, a um acordo e foi assinado um memorando de entendimento. No Debate Livre, que este espaço pertence ao Debate Livre na TV Zimbo, estamos a abordar a institucionalização das autarquias locais. Vamos fazer um intervalo, é o primeiro desta noite, e quando regressarmos vamos dar continuidade ao tema que estamos a abordar. Até já.